Bem, pessoal, em razão do problema de saúde que nós estamos passando no Brasil, vocês sabem que as nossas aulas tiveram uma mudada agora, né? E da agora para frente nós vamos comunicar através do AVA, desse sistema. Então eu vou disponibilizar para vocês os nossos trabalhos e vocês vão elaborando e vão me encaminhando para eu poder corrigir e aí a gente atribuir notas, né? Então quero agradecê-los pela participação e pela colaboração e dizer que a instituição está fazendo isso para evitar prejuízos com relação ao semestre principalmente, né? E principalmente para vocês do NPJ, que é o último semestre, né? Adiar esse semestre ou cancelar esse semestre, o prejuízo é imenso. Mas vamos lá. Então nós vamos falar sobre a figura das provas hoje, né? E aí deve ser observado que prova é tudo aquilo que é produzido dentro de um processo, com o intuito de buscar a verdade real. Nós sabemos que existem variados tipos de provas, e aí nós vamos falar da prova oral e da prova material. A prova oral é aquela por meio de oitivo de testemunha, de informante, da vítima, do próprio réu, em razão da autodefesa, né, que pode servir como base para o juiz, para sustentar a decisão do juiz. E também tem as provas documentais, as provas materiais, que são os documentos, os laudos periciais, né, reconstituição, perícia local de crime, tudo isso é prova, é considerado como prova para o Código de Processo Penal. Essas provas elas devem ser produzidas tanto na fase de inquérito como na fase de processo. Lembrando que na fase de inquérito não existe contraditório, então o delegado de polícia que preside o inquérito não tem a obrigação de abrir vista ou abrir oportunidade para o advogado questionar alguma coisa, né? Então ele faz a liberalidade, lembrando que o inquérito ele é inquisitivo, então não tem contraditório. Porém, todas essas provas produzidas na fase de inquérito, elas têm que ser reproduzidas na fase de processo. Ou seja, o processo tem contraditório e tem ampla defesa. Por essa razão, todas as provas, para embasar a sentença do juiz, têm que ser produzidas em juízo. Com exceção do que o Código fala daquelas não repetitíveis, daquelas provas que estão passíveis de perecimento, seja por qualquer razão, tá? Essas provas antecipadas, o juiz tem que determinar a produção delas, né? Então, via de regra, somente essas provas não repetitíveis, produzidas na fase de inquérito, não serão reproduzidas na fase de processo, tá bom? Então, sempre com base no contraditório e na ampla defesa que todas as provas têm que ser produzidas, tá certo? Então, eu quero o seguinte... Partindo desse pressuposto, e aí nós sabemos disso já, que todo crime que deixa vestígio está passivo deve existir a prova pericial, né? Então a gente sabe disso. As duas exceções que existem mais latente é com relação ao crime de lesão corporal leve e o crime de estupro, tá? Esses dois tipos de crimes, eles configuram exceções à regra da perícia, mas os demais crimes todos os crimes que deixar vestígios devem ser realizada a perícia, né, para elaborar o laudo, todo o procedimento. E a gente sabe que essas perícias elas são elaboradas são realizadas no sentido de responder quesitos. Então, cada perícia dessa tem quesitos a serem respondidos. E esses quesitos são apontados pela defesa e pela acusação. E o perito tem a obrigação de responder todos eles, né? Então, com base nisso, e aí com base na legislação vigente, eu quero que vocês elaborem um pedido de prova pericial, tendo por base um crime que deixa vestígio, né? O Código Penal enumera vários. Eu posso citar para vocês aqui o crime de lesão corporal, e aí nós estamos falando de dolo, tá? Vamos pensar só na figura dolosa agora. O crime de lesão corporal do trânsito, né, com o uso de veículo, de morte, também em trânsito, o homicídio, o furto qualificado e o crime de estupro. São crimes latentes, né? Nós temos o roubo,
que também é o emprego de violência e grave ameaça, pode gerar, né, o assalto, né? Por exemplo, o assalto a banco pode gerar a necessidade, a obrigatoriedade da produção da prova pericial. E aí segue relação, tá bom? Então eu quero que vocês façam isso e me encaminhem para eu poder corrigir, tá bom? Um abraço, até na próxima sexta-feira.